Tô... Ó, a gente tem que montar uma intro pro Vitor falar quando ele for fazer a gravação, né? Concordo e Fala apoio. aí, galerinha do YouTube. Iniciando aqui agora o Ben Food. Cara, ó, a gente vai hoje continuar com JavaScript. Nós fizemos... Olha, deu um erro aqui no server meu. Só que eu também... Por quê? No server... Ah, beleza, só quero rodar aqui o meu site. Mas também se vocês clicarem no HTML vai rodar da mesma maneira, tá? Ok, vamos lá. O que eu tô fazendo aqui é o seguinte. Eu quero que vocês entendam um pouco mais de JavaScript. A gente não vai focar tanto no projeto em si, mas sim a gente explorar algumas funções que JavaScript tem. Tá bom, pessoal? Eu quero explicar um pouquinho mais sobre variáveis, etc, etc. E eu não vou ser um hipócrita de não abrir a documentação do projeto, do JavaScript. Então a gente está aqui na documentação da Mozilla e vamos ver algumas coisinhas, como por exemplo, declarações. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai mais utilizar em JavaScript. O var, nós paramos de usar já tem um bom tempo, então a gente vai focar em let e const. O let, ele substitui o var. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Então, onde vocês verem um var, solta um let lá e já resolve. Vamos lá. Aqui tá falando que o let declara uma variável de escopo e ele fala que opcionalmente ele inicia com o valor. Por que opcionalmente? Vamos lá. Uma coisa interessante, a gente pode escrever código de JavaScript aqui, tá? Então, por exemplo, imagine que a gente tem uma constante, ou seja, a gente tem uma variável de ambiente, que toda vez que a gente instancia uma nova variável, a gente está falando pro computador, cara, eu quero que na memória sua você armazene essa variável, como, por exemplo, armazenar uma variável nome, beleza? Esse sinal de igual, eu estou setando um valor para ele. Estou falando, cara, essa variável nome que eu quero que armazene agora na memória, ela vai ser igual a um valor x. E para isso, a gente tem alguns tipos que nós chamamos. E esses tipos, eles vão desde... Deixa eu ver, algum lugar aqui que eu estava vendo sobre isso. Eita, pelo. Algum lugar estava vendo sobre as questões de tipos, cara. Tá aqui, ó. A gente tem array, boolean, date, number, string e objeto. Que seja isso. E vou mostrar para vocês, cada um, para vocês entenderem qual que é a diferença de um para outro. Vamos iniciar pela string, que é a mais utilizada. Então, beleza. A gente a gente definiu aqui um let e ele vai ser igual a uma string, que eu vou colocar aqui, ele é igual bem deve. Beleza. A gente definiu esse let. Aí tu pergunta, ok, cara, eu defini essa variável de ambiente, essa variável, o que vai acontecer? Como você definiu uma variável, você sempre pode acessar ela. Olha só, eu acessei aqui o nome, que eu defini aqui em cima dessa variável, e já me mostrou, cara, o nome tem uma string com um valor bem dev. Entendeu? Então, sempre que vocês quiserem utilizar uma variável, aonde vocês estiverem, vocês podem reutilizá-la. E olha só, quando a gente trata sobre string, a gente tem algumas coisas, tipo, algumas funções que estão interpoladas nela, como, por exemplo, vamos ver uma que a gente utiliza bastante. Deixa eu ver se aqui ele vai mostrar propriedades. No, métodos... Tá, ele não vai mostrar todas as funções aqui. Mas, por exemplo, a gente pode falar para uma string que a gente quer que ela seja do uppercase. Vou dar um console log nela aqui. .log. Olha só. Aí ele diminuiu o B, tá vendo? O B tava maiúsculo e ele diminuiu. Isso aqui já... Essa função que eu chamei já é uma função nativa do tipo string. Então, quando a gente está com o tipo string, a gente consegue utilizar essa função. Deixa eu ver se eu consigo acessar essa função aqui na documentação para vocês entenderem um pouco melhor. Ah, tá aqui. Então, lembrem que sempre que a gente quiser utilizar algumas funções que já vêm por padrão, a gente não precisa declarar. Por exemplo, não precisar criar uma função to local
Kali Turquoise, por exemplo, ele já vem por padrão na string. Inclusive, esse parâmetro que eu passei específico, você pode passar o local, né? Eu não tinha reparado isso. Existe o to, se não me engano, low case. Perfeito, é esse daqui. Faz a mesma coisa. Além dessa própria função, a gente tem várias e várias e várias e várias outras funções. Por exemplo, esse local a gente não vai trabalhar esse local. Upper case. Olha só. Aqui essa função específica da string transformou tudo em maiúsculo. Tá vendo? Então, essas funções, elas são do tipo string. Vocês vão entender a diferença agora. Eu vou criar uma nova, porém agora eu vou criar uma const. Que funciona da mesma, quase da mesma forma, tem alguma diferença que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a diferença de uma const para um let. Perfeito. Olha só. A gente definiu que a gente tem uma variável e o atributo que a gente tem como nome, definimos o nome dela como nome, que recebe uma string. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma variável de produtos que ela vai ser igual uma lista de produtos, vou montar uma lista simples aqui para a gente não complicar. Eu defini como produto 1 e produto 2, só para ter um pouquinho mais de conteúdo, produto 3. Olha só. A gente tem duas variáveis agora. A gente tem a variável nome, a gente tem a variáveis produtos. Olha só a diferença. Se eu vier aqui console.log, vou falar que eu quero um produto ponto to super easy, igual eu fiz aqui na variável nome. Cara, ele vai dar um erro. Olha que legal, ele falou beleza, deu que produto é porque eu estou usando produtos. Perfeito. Ou seja, essa variável produto não existe. Falou, cara, produto não foi definido, a gente não definiu essa variável. Aí aqui ele falou outra coisa, falou, cara, esse uppercase ele não é uma função. Aí você fala, mas cara, eu acabei de utilizar aqui em cima no nome, então ele funcionou tudo perfeito, por que não funcionou no array? É porque o array, ele não existe essa função de uppercase. Porque o array, ele é diferente de uma string. Uma string a gente pode transformá-la em uma variável pequena, uma variável grande, mas a gente não pode transformar em uma lista grande, uma lista pequena. Deu para entender, pessoal, essa questão aqui? Sim, Entendi. não? Deu sim, deu sim. Perfeito. Porém, olha só uma coisa. Eu vou pegar produtos, olha só. Ele mostrou que a gente tem 3 itens e somos um array. E eu vou fazer uma função chamada map. Basicamente, eu vou fazer uma interpolação aqui dentro. Eu vou pegar aqui o produto, eu vou criar uma array function aqui simples, nada tão avançada. Vou dar um console log em produto. Beleza. Eita, produto. Deixa eu ver o porquê. Errei no meu map, será? Deixa eu aumentar aqui. É por causa da vírgula de produto, não? Não, a gente recebe o fallback do argumento, perfeito. Esqueci como que faz map, gente, olha só. Vou fazer do zero aqui. Beleza, vamos pegar aqui o produto. Pra gente não ter mais erro, a gente vai criar uma função bem escrota. Vamos chamar aqui log produto. Um erro no produto indefinido. Olha só. Programador de 10 anos sabe fazer um map, cara. Podem, por favor, retornar esse cara. A gente vai ver aqui na documentação como que faz um map. Beleza, vamos lá. Essa função que a gente quer utilizar aqui, e se vocês podem perceber que ela já é uma função, um prototype da própria string, que é a função map. Vamos para o resumão dela. O map ele invoca uma função de callback
passa por argumentos e cada elemento do array devolve um novo array como resultado. Beleza? Ok. Aqui ele está falando um pouco sobre o callback, ou seja, sobre a chamada. Beleza. Aqui ele fez um pequeno resuminho simples de como funcionaria um map. E olha que maneiro. Acho que eu estou utilizando semelhante, a gente utiliza no... Fala. React. Mas aqui... Minha mãe tá brigando com o meu cachorro lá, que ele quer sair pra fora pra pegar o da vizinha. Sim, dá. Depois a gente volta ao normal. Só pro pessoal entender como sai a documentação. Tá, vamos lá, pessoal. Qual que é a pegada aqui? Basicamente, a gente, no contexto geral, definimos esse ponto map. Esse ponto map, ele faz uma leitura nessa lista, tá? Lembrando que isso aqui é uma função. Aí ele recebe um callback, ou seja, ele recebe uma chamada. Essa chamada, ela passa por cada elemento do array. Aqui tem 1, 4, 9. Igual a gente fez aqui, ó. A gente tem produto 1, 2 e 3. Então, ou seja, eles passaram por todos esses produtos e conforme ele ia passando, a gente deu um console log. Tá vendo? Que foi o que a gente instanciou anteriormente. Por exemplo, acho que foi o Matheus que comentou, a gente pode fazer para ficar um pouco o código menos verboso, é tratar as array function, né? Que a gente chama. Basicamente um resumo de função. Onde que eu tô errando aqui na função? Hoje eu estou muito bugado, gente. Desculpa. Então a gente fazer aqui um igual. Não. Depois eu ver isso como que faz array function que eu esqueci. Whatever. Vamos continuar. Deixa eu ver outra coisa interessante que eu também vocês vão utilizar muito em array. Ó, isso aqui. Array filter. Basicamente aqui a gente consegue fazer algumas requisições. Como o próprio nome diz, ele vai filtrar itens pra gente. Eu fazer um teste. Em vez de a gente pegar esse map, a gente vai pegar esse filter. Array.filter. Beleza. Nós iremos pegar o produto aqui dentro. Vamos defini-lo aqui. Agora tem que funcionar, né? Ok, olha só. Esse produto, quero produto. Vou fazer o seguinte, eu quero que retorna toda vez que produto ele for igual a produto 1. Ou seja, eu filtrei apenas para o produto 1, tá vendo? Então ele não veio mais aquela lista extensa que veio aqui em cima, que veio 1, 2 e 3. Aqui ele veio apenas do produto 1. Assim como falar, quero 2, eu quero 3. E se caso não existir um produto, ele retorna um array vazio para mim. Então, leve em consideração que sempre esse filter, ele vai retornar um array pra gente, tá? E aqui a gente pode fazer N validações para N momentos que a gente quiser. Também existe o find. Esse find, ele é um pouquinho mais pegado em questões gerais, como, por exemplo, se você perceber aqui, ó, ele falou, ó, vamos fazer isso aqui pra gente ter um pouquinho mais de... Vamos lá. Ele falou assim, ele instanciou um array, um tipo array, ele vai verificar se existe. Então o que ele falou? Esse found aqui, ele vai ser igual ao array.find. Então beleza. O método find ele retorna o valor do primeiro elemento do array e satisfazer a função de teste provida. Caso contrário, um definite é retornado. Então, exemplo, se eu falar, cara, eu quero um valor que seja menor
1, por exemplo. Ó, ele retornou aqui um def, né? Então, se eu fizer por exemplo, se eu fizer uma verificação aqui, eu vou falar assim, tem o item, tipo, se for verdadeiro, tiver algum item, se não tiver, não tem o item. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Beleza, não tem o item. Ou seja, a gente também pode fazer uma verificação de causa. Porque entenda o seguinte, sempre que vier um def, né, esse valor para vocês, quer dizer que esse valor não existe na sua base, no seu dado, etc. Então toda vez que o JavaScript ele te retornar um def, né, eita, cadê? Um def, né, zero, false, um valor em branco. Todos esses valores pra gente são falsos, todos são falsos. Então você pode fazer uma verificação aqui, como por exemplo, vamos avançar um pouquinho mais. Para quem não sabe, obviamente a gente não vai saber, mas a gente trabalha muito com lógica, sabe? Então a lógica é o quê? Você pegar, por exemplo, eu vou montar um if aqui, ou seja, se e se não. Se found, beleza, tem um item aqui, ou seja, eu posso fazer se found for igual a true, ou se found tiver um valor, whatever. Se ele for, eu vou dar o console.log aqui, que eu quero que mostre o found. E se ele não for, eu quero mostrar o console.log. Cara, não tem, pô. Beleza. Olha só. Como não existiu, ele veio um def, né? Ele mostrou que não tem. Tá vendo? Basicamente é o que a gente fez aqui. Só que a gente fez uma condição na mesma linha. Então a gente meteu o found, falou, beleza, ele é true, ele tem alguma coisa? Então mostra isso aqui, se não tiver, ele mostra isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, ou seja, o elemento, o que é o elemento? O elemento é a cada item disso aqui. Ele vai chegar, ele vai pegar o array. Passei o primeiro. O primeiro é maior que 1? Sim. Ele vai mostrar o primeiro. Tem que mostrar o primeiro. Olha só, mostrou o 5. Porque 5 já é primeiro que 1. Então o find vai parar aqui. Ele não vai para os demais itens. Diferente do filter, por exemplo. Posso meter aqui, ó. Filtred, sei lá. Filtred igual a array1.filter. A gente vai pegar a mesma pegada dele. Element for maior que 1. Vamos dar um console logo no filter. .log item filtrado. Pra gente não quebrar. Array is not def, né? Beleza. Olha só. O item filtrado, ele retornou um array pra gente com 5, 12, 8, 130 e 4. Por quê? Porque todos eles são maior que 1. Agora eu quero todos os itens que são maior que 100, por exemplo. Aí o filtro ele retornou apenas o 130, porque 5, 12, 8 e 44 são menor que 100. Beleza? Então essas são algumas das funções que o JavaScript tem, somente para array. Existem várias e várias e várias que vocês, conforme vocês forem trabalhando, vocês vão entendendo. Além do método map, que a gente usou para percorrer um arquivo, também existe o for-each. Deixa eu ver como que... o for-each basicamente é a mesma coisa que o map faz. Ele roda a cada elemento do array, ele vai passando, ele retorna para a gente um valor. Aqui ele demonstra um exemplo, por exemplo, log array elements. Ele criou uma função. Vocês lembram que o que a gente fez aqui basicamente foi criar uma função aqui dentro, jogamos aqui dentro e fizemos. Se caso vocês quiserem diminuir a questão de código de vocês, que é o recomendado, vocês também podem criar uma função externa e chamá-la aqui dentro, tá? Então, olha o que ele fez. Ele criou uma função que chama logarray. Toda vez que ela é executada, lembrando que o for-each e o map, ele passa por elemento, ou seja, vai executar 1, 2, 3 vezes, que foi aqui, ó, 1, 2, 3 vezes. O que ele fez? Ele deu um console log. Ele falou, cara, o elemento, esse mais aqui, ele faz a junção da string, então ele vai unir a string,
vai ser igual a index. O que que é a index? A index é a posição do item no array. Por exemplo, esse primeiro item em um array, ele não vai ser 1, ele vai ser 0. O segundo item vai ser 1 e o outro vai ser 2, que mostrou aqui, ó. 0, 1, 2. E ele também falou assim que ele quer interpolar o igual, ou seja, ele não definiu que esse item é igual a esse. Como ele está dentro de uma string, ele não reconhece como código, ele reconhece apenas como string mesmo, então como texto. E ele pegou o elemento, então ele mostrou 2, 5 e 9. Resumindo, o for Nesse, each. Pode falar. nesse caso ali, no método que ele criou, por exemplo, ele passa como requerido ali elemento, index e um array. Nesse caso ali, o elemento é o 2, index é o 5 e o 9 é o array? Tipo, não, eu não entendi. Então, por padrão, quando você usa um map, um for each, você sempre recebe 3 parâmetros que o navegador já te retorna. Ele te retorna um elemento, ele te retorna a index e também te retorna um array novamente. Isso que é uma coisa bem interessante. Qual que é o elemento? O elemento é cada item dentro da lista. Ou seja, 2, 5 e 9. Qual que é o index? O index é a posição do elemento na lista. Como eu comentei, uma lista em JavaScript, ela não inicia no 1, ela inicia no 0. Então, 0, 1, 2. E assim sucessivamente. Ele sempre vai seguir uma ordem. 0, 1, 2, 3, 4, até infinito. E o elemento, basicamente, são os valores, ou seja, são os itens que estão dentro do composto no array. Mas Entendeu? essas variáveis index, por exemplo, ela já está pré-definida, é isso? Já. O JavaScript auto pré-define. Ah, tá. Quando você chama um array, tanto é que se você parar aqui, ó, ele criou a função, aí ele chamou for each no array. Um array, desculpa. E ele não passou nada como parâmetro. Ele somente chamou a função aqui. Quando você faz isso, você define que todo parâmetro que ele definir para você, que ele auto-setar, automaticamente ele vai reconhecer. Então foi o que ele fez. Ele pegou o elemento, ele pegou o index, Ah, ele pegou o beleza. array, e assim ele conseguiu manipular essas informações. Bom, Perfeito? entendi, valeu. Show. Vamos ver mais o que a gente consegue extrair aqui. Eu não quero pegar também tão. Quero pegar o que vocês vão mais utilizar de fato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, isso aqui é bem legalzinho. Basicamente você, por exemplo, vocês lembram que a gente definiu uma variável nome bem no início, né? Como um valor bem dev. Você pode pegar isso aqui, ó. Pode pegar array.isArray e passa como nome. Pô, nome é um array? Não. Mas e produtos? True. Tá vendo? Ele sempre vai retornar true ou false pra gente. Por exemplo, se eu colocar aqui um kkk, não é um array. Porém, se eu vier aqui, aí ó, ele definiu como true. Lembrando que o array pode ser qualquer coisa, a gente pode definir, N coisas dentro do array. Deixa eu ver o que mais. Esse push também é muito interessante. Como assim? Vamos lá. Deixa eu explicar esse push para vocês, que vocês também vão utilizar muito. Eu vou copiar isso aqui para mim não precisar passar. Eu vou limpar o console. E vamos lá. Olha só. A gente tem 3 produtos atualmente, produto 1, 2 e 3. Você fala assim, cara, mas eu quero em tempo de execução adicionar um produto aí. O que você faz? Você vai pegar produtos, ou seja, você pegou o array. Eu falei para vocês que sempre o array, assim sempre a string, eles vão ter parâmetros próprios, então o push é um deles. Olha só. Eu peguei o push e vou falar assim, cara, eu quero adicionar um novo produto. Produto 4. Beleza. Executei. Agora novamente eu vou dar o map. Olha só. Agora a gente tem 1, 2, 3 e 4. Ou seja, ele deu um push, ele enviou esse produto para a lista. E ele sempre vai enviar para o final, tá? Ou seja, ele sempre vai ser o último da lista. Entenderam o push? Entendi. Uhum. Ficou claro. Show de bola. Deixa eu ver. Esse Reduce é um pouquinho mais complexo. Depois, se vocês quiserem entender ele, eu recomendo. Perfeito. Tá, vamos lá.
Ok. Bom, acho que por enquanto JavaScript é isso. Vamos começar a utilizar agora algumas coisas. Deixa eu dar uma atualizadinha para limpar aqui o que a gente tem. Olha só, anteriormente a gente não fez a versão responsiva e começamos a consumir aqui a nossa API. Vocês chegaram a fazer essas partes aqui já, pessoal? Onde a gente parou ou não? Não, cara. Eu, JavaScript eu não fiz, não. eu fiz. Até onde você parou, que você pediu pra fazer o desktop, né? Eu não fiz o mobile, não, mas eu fiz até essa parte aí do desktop. Perfeito, 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 perfeito. Tá. Pra gente prosseguir, vamos continuar aqui em JavaScript. A gente vai consumir, a gente vai mostrar os produtos em tela. E depois a gente começa a fazer a parte responsiva. Beleza. É que a gente vai conversando, a gente vai passando, quando tudo fica interessante, passar rapidão o tempo, né? Beleza. Sim. Vocês lembram que quando a gente estava trabalhando com React, no React tinha um carinha, uma div, eu comentei muito com você, chamada hot, basicamente aonde o React trabalha. Da mesma forma a gente vai fazer isso aqui. A gente vai criar aqui uma div, vamos chamar aqui lista produtos, vai ser uma lista de produtos, e a partir dessa lista de produtos a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Olha só. Anteriormente a gente já pegou o JSON, a gente está mostrando aqui já no console esse response. Esse response está retornando para a gente já a lista de produtos com as informações que a gente precisa, ou seja, um array de objetos. Então vamos fazer uma pequena interpolação. Mas para isso, a gente vai trabalhar com aquela questão de variáveis que eu comentei com vocês. Uma variável pode ser qualquer item, como eu comentei, pode ser uma string, pode ser um array e afins. Eu foi o seguinte, eu vou trabalhar, vou escrever aqui container lista. Ele vai ser igual a um document.getById. Isso aqui já é um atributo do JavaScript, tá? O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou selecionando um item a partir do ID. O ID que eu quero é o lista de produtos. Então, eu vou pegar aqui a lista de produtos. Ok, o que vocês precisam imaginar que é o seguinte. Quando eu falei, cara, document, ou seja, screen, eu quero que na tela você selecione o elemento que tenha este ID aqui. Então, ele vai vir aqui, ele vai procurar na tela e falar, cara, isso aqui é ele. Então, a gente tem como reservado isso. A partir disso, a gente tem vários parâmetros, como, por exemplo, container list, ponto... tem um que a gente vai utilizar, que é o inner HTML. A gente consegue fazer uma inserção de item, como, por exemplo, definir uma tag aqui dentro. O JavaScript, eu vou falar hello. Olha só, tá vendo? A partir do JavaScript, a gente inseriu, a gente manipulou down do elemento e inserimos esse texto hello aqui dentro. Fora isso, deixa eu verificar alguma coisa mais legal que a gente pode utilizar aqui, container list. A gente também pode definir um event listener, ou seja, a gente pode definir o tipo, beleza, eu quero um tipo click, type click, e aqui a gente define um evento, tipo, beleza, quando ele clicar, eu quero que ele fale o console.log clicou em lista de produtos. Aí, se vocês vierem aqui no console.log, quando a gente clicar, ele vai executar esse evento. Ou seja, o JavaScript a gente consegue fazer essa manipulação a partir desse container. Vocês entenderam o que a gente fez aqui ou não? Ficou claro. Deu pra pegar. Pelo menos pra mim. Perfeito. Novamente vou repetir aqui. A gente selecionou o elemento HTML que tem esse ID. A gente salvou em uma variável, ou seja, o ambiente já sabe dessa variável e a gente está populando. Essa inner HTML, pessoal, ela basicamente dá um append. Se a gente vier aqui, eu vou usar o mais e o igual, se a gente fizer vários hello aqui dentro, ele vai várias vezes printar. Tá vendo?
E é essa coisa que a gente quer que aconteça. Nós queremos que toda vez que ele tiver um item, vocês lembram que a função map e a função for each, eles varrem um item do array? Então, nós temos o que a gente quer. A gente vai fazer agora o seguinte. Vai pegar esse response, vamos meter ele no map. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o produto aqui. Vamos abrir uma função aqui dentro. E vamos fazer o quê? A gente quer agora que essa... Vamos definir, a gente tem um produto name, vai ser igual produto ponto... Ver como está vindo aqui. Product name. Image, né? Name. Beleza. Product image. Name. Vamos salvar e olha só. Então, o que a gente fez foi o quê? Vamos lá para o código para entender o que aconteceu. Só que antes, olhem bem o HTML como que ficou agora. A gente tem uma div, e aqui na div tem vários textos, porque a gente não contém nenhum container aqui dentro. A gente pode fazer talvez, sei lá, pegar uma tag P aqui, e aqui no final a gente fecha a tag P. Olha só, agora ficou bem mais organizado o nosso print. Aqui você consegue entender um pouquinho melhor o que acontece naquela questão do map do for each. Reparem que ele passou por todos os itens da nossa lista, todos, e conforme ele foi passando, ele fez o que a gente mandou. A gente mandou que ele fizesse um inner, ou seja, a gente falou que o HTML desse container ele iria ser igual e mais. Olha que legal. A gente pode definir que ele vai ser mais igual, então ele não apaga o valor anterior, ele apenas soma, ou seja, ele adiciona um valor a mais. E por isso que ele teve esta ação aqui. Beleza, a gente está conseguindo ter o que a gente quer. O que eu vou fazer agora? Vamos começar a criar o nosso container dessa maneira bonitinha que a gente tem aqui. Então, para isso, reparem também que eu usei esse tipo de aspa aqui, porque assim a gente consegue usar esse tipo de código HTML dentro do nosso... Desculpa, esse código JavaScript dentro do nosso string. Então, essa interpolação especial aqui é para a gente trabalhar com isso. Vamos lá, eu vou iniciar mudando aqui para div, a gente não vai ter mais uma tag P, a gente vai ter uma div aqui. Eu posso até quebrar essa linha, tá? Ele não vai dar nenhum erro. Eu vou apagar também esse product name. Coisa que eu vou fazer também aqui é transformar isso no H2. Se a gente quiser falar alguma coisa, pode falar, tá, pessoal? Conforme for fazendo. Beleza, transformei isso aqui no H2. Vamos ver o que a gente tem mais aqui no nosso layout. A gente tem a imagem também aqui. Então, eu vou pegar aqui uma tag image. Vou colocar aqui uma tag image. Definir o source dela. O source dela vai ser o mesmo modelo que a gente fez aqui. A gente vai copiar esse código, vamos lançar aqui dentro. Só que em vez de ser o product.name, a gente... Inclusive, eu não testei se essas imagens funcionam, tá? Então, se não funcionar, coloquem a culpa no Victor. Deixa eu ver, outra coisa. Tá, a gente vai trabalhar por enquanto com isso. Na próxima aula a gente trabalhar com essas estrelinhas aqui, que eu quero fazer manipulando ela em SVG. Assim a gente consegue ter um controle melhor. Vou apenas trabalhar com esse container hoje. Beleza, olha só, vamos salvar, vamos ver o que vai acontecer. Olha que legal. Inclusive algumas imagens não veio, ele deu 404 aqui já, ó. É normal, que a gente está usando um site de pegar imagens, então pode ser que não venha. E olha, a gente tem agora ele de uma div. A gente consegue trabalhar em cima disso. Então cada div agora tem seu respectivo... Cada produto tem seu respectivo div. Vamos melhorar isso. Vamos colocar uma classe aqui dentro. Produto item. Beleza. E aqui dentro a gente pode trabalhar com essa index. Então vamos voltar lá para o nosso... A gente pode usar dentro do ROM mesmo. A gente trabalhando como componente. Vou fechar todas essas abas para melhor para vocês enxergarem.
Ok, vamos lá. A gente... Lembrem que lista produto é um ID, então a gente vai pegar ela assim. Esse hashtag definir que ele é um ID. Nós vamos definir ele como uma display de grid, que a gente quer uma grid por enquanto. De template colors a gente vai definir, acho que 3, 4, talvez um lado da outra. Acho que ficou muito grande. Acho que 3 tá legal. Depois a gente trabalha um pouquinho o responsivo dela. A gente agora está começando a ter uma carinha para o nosso site, olha só. Nós temos aqui agora um produto que tem imagem, tem um texto e está pegando da API. Então já está um avanço legal para nós. Vamos melhorar isso aqui. Eu vou usar o seletor aqui para a gente pegar lista produtos. Dentro de lista produtos eu quero pegar esse produto, o item. É o que a gente vai trabalhar em cima dele. Então, vamos iniciar colocando aqui um border radius, acho que é de 20 pixels, não sei de cabeça. Deixa eu ver se consigo olhar aqui. Cadê o navegador meu? Tava aqui, né, cara? Tô viajando, legal. Alguém consegue mandar pra mim esse background, por favor, aqui? 1 minuto. Pegando aqui. Enquanto você pega esse background... Olha É o só, pessoal. background, né? Isso. O border radius, ele tem algumas opções bem maneiras, como, por exemplo, reparem que aqui no topo ele não tem, mas aqui nos dois ele tem. Então a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode auto-setar aqui, por exemplo, pega o border radius 10 pixels e 20 pixels, ele vai quebrar. Como a gente não tem background, vocês não vão conseguir ver. Background right. Vou mandar no chat? Ou só falo? Fala aí pra mim. 54, 55, B, maiúsculo. 54, 55B. 55, 5B. Tá, beleza. Aí como eu coloquei, ó, ele não pegou em todos. Então a gente pode estar indo fazendo essa manipulação. Se você clicar aqui, ó, ele definiu aqui que o border top left radius vai ser de 10 pixels, ou seja, top left vai ser de 10 pixels. Aqui na right vai ser 20 pixels no topo. E no rodapé a mesma coisa, vai ser 10. E aqui no left vai ser 20. Não é isso que a gente quer. A gente quer um pouquinho mais de diferença, então a gente também vai definir 10 pixels e 20 pixels. Deixa eu ver se é isso. 0. Esse 10 vai ser 20. Perfeito. Ele começou já a ter uma carinha do que a gente quer. Lembrando sempre de vocês utilizarem bastante a questão do elementos do Google Chrome, vai ajudar muito. Ok, porém a gente não vai conseguir enxergar devido a não ter espaçamento na nossa lista, então eu vou dar um gap aqui para ele dar uma funcionada. Grid gap de pixels. Ficou pequeno ainda. Beleza. 50 pixels tá ótimo. Vamos lá. Tá, a gente tá mostrando ter a cara do que a gente quer, cara, olha só. Só que esse aqui tá muito maior do que o nosso template. Pessoal que não gosta de CSS tá sofrendo agora, né? Ai, só pode CSS. Desculpa, a gente tá montando nosso site do zero. Então, a gente vai pegar a imagem agora. Eu quero que a minha imagem ela pega 100% aqui do topo. Porém, a altura, eu não sei qual que é essa altura. Alguém consegue pegar pra mim, por favor, essa altura dessa imagem aqui? Tá quantos pixels? 137. 137 pixels. Beleza, deixa eu ver. Olha só. A gente vai usar uma função chamada Objectifict. Usar um cover, talvez. E dar uma melhorada. A diferença é que a gente tá com esse aqui muito comprimido. O que eu posso fazer, talvez, é tentar aumentar a
quantidade de itens. E ele poderia diminuir um pouquinho mais. Agora ficou com uma carinha do que eu quero. Ok. A diferença é que a gente tá com um monte de imagem aleatória, né? Depois eu vou mudar isso aqui na API, então podem ficar despreocupados por enquanto. Eu vou ter uma coisa bem mais interessante, pessoal, que eu vou criar aqui uma outra div. É aqui que o filho chora e a mãe não vê, porque vocês não tá brada. Uma produto, item, container, item cache. Beleza, a gente tem agora o texto aqui, eu vou criar um novo item para isso. Por incrível que pareça, pessoal, eu amo CSS. Então, se tiver um hater de CSS aí, me cancele no Twitter. Vamos lá. Novamente, eu vou pegar aqui o padding de 20 pixels. Na próxima... deixa eu ver se tá ficando. E já vou aproveitar também esse mesmo contexto aqui. Eu vou pegar o H2. A gente definiu. E vou definir a cor para ele. Bom, de CSS deu pra perceber que o pessoal tá indo bem tranquilo, né? Alguém tá tendo alguma dificuldade de CSS? Ou não? Comigo só para ordenação mesmo, colocar algumas tags ali, mas tô me girando. Quer falar um pouco sobre isso pra gente te ajudar ou tá de boa? Não, por enquanto tá bem de boa mesmo, vendo. Tipo, eu vejo como você tá fazendo e aí na minha cabeça eu tento formar essa formato dele. A lógica, né? Eu nem cheguei a ver o código que você fez. Não, perfeito, mas tipo, a ideia é tu focar bastante na atenção agora e se tiver alguma dúvida, tu tirar no máximo, sabe? Beleza. Vocês lembram que eu fiz no menu de passar o mouse em cima? Olha que chato que fica, tipo, parece que não tem ação os cards, então não é legal. O que a gente pode fazer é o quê? A gente colocar um cursor pointer novamente aqui. Olha só, agora a gente entende que tem um clique. Essas questões que eu falo com vocês são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença, sabe? Por exemplo, aqui eu sei que é um texto, eu vou copiar, mas aqui eu sei que tem um clique. Porque a gente vai ter um clique já já aqui. O que a gente fez hoje foi o quê? A gente consumiu uma API, a gente usou já uma questão de for each. Vocês entenderam todo esse conteúdo, pessoal? Porque é bastante conteúdo. Deu pra entender desde o começo lá da explicação lá do HTML até aqui. Pelo menos eu consigo entender. E olha que eu entendo muito pouco. Eu não consegui entender como que você consumiu a API, cara. Não, eu posso voltar lá, não tem problema não. Essa é perfeito, pessoal. Podem falar que vocês não conseguiram entender. Tá, vamos lá. Para consumir uma API, existem várias e várias maneiras. Hoje na internet existe uma muito famosa, depois eu quero que vocês parem um pouco e estudem, mas não sei se for também estudar tanto, a gente vai entrar nele, que é o Axios. Esse Axios é muito utilizado em muitas empresas, tipo, pô, vocês não têm ideia de... Acho que é mais usado do que a gente tem. Porém, a gente tem o fetch, que é uma função nativa já do JavaScript. Eu tô falando que, pessoal, vocês podem vir aqui na documentação, tá? Da Mozilla e darem uma olhada. Ó, basicamente, ele fala um pouquinho aqui, a Fetch API fornece uma interface de JavaScript para acessar e manipular partes do pipeline HTTP, tais como pedidos e respostas. Ela também fornece o método global fetch e fornece a maneira fácil e lógica para usar recursos assíncronos através da web. Ou seja, esse fetch, eu usei ele, bater na minha API, essa API nossa aqui, eu já mandei no chat, mas eu posso mandar novamente, caso vocês não tiverem ela, mas quem tiver pode mandar no chat lá pra gente. Eu bati na API, e aqui nessa linha, eu falei, cara, olha só, eu criei uma função que a gente chama de assíncrona, tá? Que é uma função que espera. Aí bem aqui na linha 6, eu usei um await. Eu falei, ok, o código ele vai travar aqui. Quando o navegador entrar nessa parte do código, ele vai travar aqui. Ele vai travar aqui até que essa API que eu montei, ela responda. Ou seja, que no DEM, na linha 9, ela vai responder. Eu pego essa resposta e eu dou um return aqui. Eu dou um return no ponto JSON, que é o que a gente quer.
Então, se vocês repararem, também eu dou um console.log bem aqui, que é para mostrar o que vem no retorno. Então, ele vem essa questão da lista. Tá? Mas entendam que uma chamada síncrona, basicamente, é uma chamada que ela espera um retorno. Então, sempre que vocês forem chamar alguma API, vocês forem fazer alguma coisa que pode ter uma questão de delay, vocês podem usar o async para fazer toda essa chamada. Deixa eu ver se a gente tem uma explicação um pouco melhor do que a minha. Async. Porque o async, ele de fato, ele pode ser um pouco mais complexo, tá? Para entendermos assim, papá, olha só, aqui ele usou um pouquinho diferente o async. Deixa eu ver, cadê ele aplicou? Mas você chama ela no HTML, é isso? Não, JavaScript. Aqui é JavaScript. Não, sim, mas quando eu abro o site, como é que eu sei que ele tem aqui nesse index.js, por exemplo? Perfeito. Eu, do mesmo modo Tá. que eu instanciei o CSS aqui, eu instanciei o script aqui. Porém, uma coisa que eu falei ao pessoal também, lembrem sempre, os scripts, eles são por último, tá? Eles são por último todo o seu código. Porque você lembra que eu falei bem aqui pro código? Cara, eu quero que você pegue o lista produtos. Então, se eu colocar esse código aqui em cima, ele pode dar erro, porque dependendo do computador da pessoa, ele vai baixar esse JavaScript. Lembrando que quando você abre um site, você baixa os arquivos do site, tá? No seu celular, no seu computador. Então, ele vai baixar o JavaScript e ele vai falar, cara, eu não tenho o lista produtos. Por quê? Porque não foi carregada a página. Para evitar esse problema, eu até coloquei aqui um window.load, ou seja, quando a tela for carregada, ele roda essa função aqui. Mas o recomendado 100%, não fujam disso, é colocar o script por último, tá, pessoal? Eu respondi essa pergunta? Foi? Beleza. Perfeito, perfeito. Show de Só pra bola. ver como é que tá fazendo. Tá, a gente fez uma questão de consumo agora. Deixa eu ver o que a gente pode mexer. Vamos fazer o seguinte, a gente vai avançar um pouquinho no CSS agora, porque aqui a gente tem mais um consumo de API, que vai ser API de... Vamos chamar. A gente pode até fazer ela agora, mas... Vamos lá. A gente pode até fazer ela, inclusive. É que vocês imaginem o seguinte. Quando eu clicar nesse produto, eu quero ir para alguma tela que vai me exibir o produto. Então a gente pode começar a criar essa tela. Eu vou criar produto.html. Vamos lá dar o comandinho que o nosso querido Deus ensinou. Eu vou mudar também o idioma aqui para português. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui no. Eu vou copiar esse código aqui, pessoal, para cá, para a gente reutilizá-lo, que vai ser a mesma ideia. A gente também vai ter o header, vai ser a mesma coisa. Deixa eu ver, a gente também vai ter o footer. Deixa eu ver aqui o que mais. Nós vamos ter também esse container aqui. Olha só. Então a gente vai ter agora aqui esse produto. Se a gente vier aqui no navegador e colocar produto.html, ele já vai abrir a tela de produto pra gente. Ou seja, ele abriu esse HTML daqui. Olha que legal que a gente vai fazer. Quando eu clicar aqui, eu quero por parâmetro que a gente passe isso para lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui, não vai ser mais uma div, aqui vai ser uma tag A. A gente vai ter uma guarif, em maroto, que ele vai funcionar assim. A gente vai pegar o produto do HTML. Essa exclamação que a gente coloca aqui, essa de interrogação, e ele está falando pro navegador que eu vou passar um parâmetro. Que o parâmetro vai ser name. Eu vou falar, cara, toda vez que eu clicar, esse aqui vai ser o parâmetro de name. Vamos fazer um teste. Olha só. Aqui no navegador eu passei o name, só que eu passei errado, né? Eu como
um bom programador, passei a imagem. Vamos voltar lá, vamos atualizar. Olha só, agora eu passei aqui o name. E a partir disso a gente vai conseguir trabalhar na nossa tela de produto. Beleza. Vocês conseguiram entender essa questão de parâmetros? Ou tem... Porque isso aqui também pode ser um pouco complexo, pessoal, mas é normal. Porque o que vocês precisam entender? A gente tem método get, post, put, delete. Esses são as requisições que a gente tem no HTTP. Tá? Então, toda vez que a gente chama um site, se você vier aqui no inspecionar código, vocês chegarem bem aqui, Foreign Network, olha só, a gente deu um get. Ou seja, a gente pegou esse código reset.css. Aí vocês verem aqui o preview dela, nosso código reset. Assim como também o main a gente deu um get. Então tudo que a gente quer pegar, quer trazer para cá, a gente vai sempre dar um get, tá bom? O get, ele basicamente faz isso. Aqui eu falar um pouquinho, puxa, usado para submeter uma entidade, por exemplo, você tem um formulário de login, a gente vai usar o post. O put, por exemplo, o put para substituir, então, eu quero fazer uma atualização, vamos usar o put. Eu acho que o delete não precisa nem falar porque ele funciona, né? O head, ele faz algumas requisições, que basicamente seria esse header aqui, ó. Ele define, tem cache, a gente não colocou nenhuma cache, então ele tem 0. Qual que foi a data desse documento? Aí ele define uma data que foi criado, porque todo documento ele tem essa questão. Por exemplo, esse refer, da onde está vindo, qual é a URL? Ele mostra que a URL minha é 127.0.0.0, papapá, aí mostra do URL aqui. Então, a gente tem essas questões de métodos HTTP. Se vocês querem um pouquinho mais a fundo, eu recomendo vocês estudarem, porque aqui a gente acaba utilizando bastante quando a gente for para back-end. Agora a gente não vai focar tanto nisso. Tá. Beleza, a gente criou a próxima página, que a gente vai entrar na próxima aula. Eu não quero entrar a fundo nisso agora, porque eu preciso melhorar essa API aqui de produto. Eu acabei não mexendo nela. Para a gente poder adiantar, vamos fazer a questão do responsivo. Vamos olhar a diferença do responsivo. O responsivo a gente vai ter basicamente diminuir esse texto, diminuir o tamanho da input. Esse menu ele não vai mais mostrar na versão mobile, o que ele vai mostrar ele vai ser este ícone. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a versão mobile. E olha só que feio, cara. Vamos abrir no iPhone 12. Beleza, tá bem feio. Vocês podem perceber que não é como a gente quer. Existe uma função bem legalzinha no CSS que a gente chama de media query. Você define assim, @media. E aqui por parâmetro a gente fala assim, cara, isso aqui ele vai funcionar até determinada tela. Quando eu defino que max width, ou seja, até tantos pixels, no caso meu, 700 pixels, eu quero que ele execute o que eu vou determinar aqui. O que eu vou determinar? Primeira coisa que eu vou determinar é para melhorar aquela questão daquela lista, porque a gente tem aqui na lista de produtos 4 itens, só que quando eu chegar no mobile, eu quero que ele tenha apenas 2 itens. Então eu vou fazer o quê? Vídeo template columns, um FR e um FR. Então ele vai ter apenas 2 itens. Olha só, já mudou. Tá vendo? O nosso responsivo funcionou. Perfeito. O FR significa o que mesmo, André? O FR em grid, CSS, FR, um FR. Cara, provavelmente deve ser alguma coisa sobre fração. Deixa eu ver se consigo. Porque eu vou te explicar olhando melhor a documentação. Nossa, se não souber na ponta da língua, eu procuro aqui depois, mas só pra... que eu nunca tinha visto. Não, perfeito, mas entenda que o FR é basicamente uma coluna. Tá? Beleza. É um item da lista, como por exemplo, ele definiu aqui o grid template columns, um FR, um FR, um FR. Então ele definiu 1, 2, 3. Aí o próximo ele vem para baixo. Eu não sabia te explicar em questão. As propriedades de grid podem ser utilizadas qualquer unidade de medidas. Para nos ajudar a criar layouts flexíveis, utilizando o grid foi criada uma nova unidade, ou seja,
Essa unidade de FR é como se fosse um pixel, só que somente do grid, tá? A unidade de FR representa uma fração, ou seja, FR é uma fração do espaço disponível. Então, por exemplo, eu quero uma fração disso aqui, ele vai pegar uma fração. Eu quero que pegue 2, então ele vai pegar aqui, sacou? Ok. A própria definição do grid cria 3 espaços com tamanhos iguais que aumentam e diminuem de acordo com o espaço disponível. Show. Cara, a documentação da Mozilla é muito completa, vocês estão percebendo isso, né? Tá dando bastante. Beleza, a gente conseguiu fazer essa questão. Só que, olha só, nosso site ficar responsivo, por questão deste menu principalmente, olha, ele não tá ficando bom. Se eu vier aqui e dar um display none nele, já começa a ficar legal. Vamos ver o que tá quebrando mais aqui também. Deixa eu dar uma olhadinha. Não é o header. A gente tem o main. Beleza, beleza. Acho que vai ser... perfeito. É isso daqui. Então vamos iniciar... pro... Detalhe, a gente pode trabalhar agora dentro desse Media Carry aqui sempre. E vocês lembram que eu comentei com vocês na aula anterior que a gente trabalha por hierarquia? Ou seja, a lista de produtos a gente definiu bem aqui. Já para modificação dela, eu vim aqui. Porque eu quero que esse aqui seja mais importante que aquilo lá. Agora, se eu voltar para a versão mobile, olha só, ele voltou a ter 4 tamanhos. Beleza, pessoal? Beleza, vamos voltar lá no header. Olha só. Aqui no header OL, a gente vai falar, cara, eu quero que ele tenha um display none. Ok? Então vamos atualizar aqui. Olha lá, ele sumiu. Já é um passo legal. Eu clico, a gente vai precisar diminuir também esse texto daqui. Deixa eu ver se é isso. Font size, vamos baixar para 20 pixels. Vamos baixar aqui para uns 40 pixels. Já melhorou bastante, já melhorou para nossa questão de responsivo. Eu vou fazer isso só para a gente ter um contexto que a gente vai precisar alterar. Pessoal, foi quanto tempo aí já, Vitor? Aqui um minutinho, a gente dá uma parada. Beleza. Olha só, pessoal, que interessante. A gente colocou... vocês lembram que eu comentei sobre a questão da hierarquia? Olha só. A gente colocou na linha 98 que nós queremos ele 20 pixels quando for responsivo, ou seja, o media carry, ele bateu. Porém, como a gente definiu isso na linha 111, ele não respeitou. O que a gente precisa fazer agora é o quê? Olha só, a gente vai pegar esses dois itens aqui, a gente vai abrir o media carry aqui embaixo para os úteis. Vou falar a mesma coisa que a gente falou lá em cima, que a gente quer para quando ele tiver com 50 pixels, vai ser nosso breakpoint. E agora ele vai funcionar. Então vocês entenderam a questão da hierarquia do CSS? Se a gente for manipular o CSS, a gente tem que entender que ele tem essa questão de hierarquia. Mas você só mudou de lugar, ele aceitou? Isso, mudei de lugar. Porque, por exemplo, eu coloquei ele aqui em cima. Aí tava aqui em cima o título. Mas a gente inicia ele bem aqui. Ou seja, Tá. ele não vai respeitar aqui, ele vai respeitar aqui. Aí pra poder respeitar, eu coloquei aqui embaixo. Entendeu? Entendi. Nessa hora a galera de back-end até vira no... Ai. Vamos lá. Deixa eu dar uma atualizada. Deixa eu só fazer uma paradinha aqui. Beleza. A gente tem que resolver isso daqui. Primeiramente, eu não quero mais que esse gap seja tão grande na versão mobile. Eu acho que uns 20 pixels tá ótimo na gap. Cadê?
Aqui. Agora o que a gente também precisa definir é o que está fazendo ficar tão grande esse componente na nossa tela. É o espaço, é isso, é aquilo, então vamos começar a fazer o teste. A gente pode talvez diminuir aqui para 100 pixels. E também fazer a questão de... Uma coisa que eu costumo fazer também é o seguinte, eu quero que o tamanho máximo, a largura máxima dele, seja de 100%. Olha só, em teoria ele já fechou aqui pra gente 100%. Eu vou manter isso daqui aqui. Beleza, a gente vai ter o tamanho máximo de 100%. Também vou definir uma largura de 150 pixels para este item, que eu quero que todos os itens subsequentes peguem. Então a gente começa a já ter uma questão de responsivo. Vou colocar isso no pote, deixa eu testar. Que talvez a gente possa melhorar isso de 150 para, sei lá, 160 talvez. Melhor. Beleza. E aqui nessa parte a gente vai definir que ele vai ter esse 160 de largura quando for na versão mobile. Atualizar, beleza. A gente tá com um código responsivo, tá? Olha só, tem algumas quebras aqui, como aconteceu nesse componente. Eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem depois e mandarem lá no chat, tá? Vamos finalizar essa parte aqui. Vou aumentar aqui para 50. Cadê o título? Eu acho que eu vou também aumentar mais aqui para 30. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai usar mais uma função de JavaScript que eu gosto muito, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver se aqui vai mostrar. Ó, element.classList. Essa função, vocês vão entender como que ela é legal. Agora, no nosso código que a gente vai fazer para esse item, esse ícone específico. Então vamos lá. A gente tem esse OL aqui. Porém, eu vou criar uma nova div. Vou colocar um texto chamado menu nela aqui. Só depois a gente, obviamente, vai colocar o ícone. Então, esse aqui vai ser o nosso menu, por enquanto, tá, pessoal? Vou colocar um ID nela melhor. Uma ID eu vou chamar de mobile button menu, para ser bem mais completo. Perfeito. Eu vou fazer com esse mobile button menu, ele sempre vai ser display none. Ele somente vai aparecer quando a gente estiver no mobile. Então aqui ele vai ter um display flex. Ok? Então quando a gente tiver aqui ele aparece, quando a gente não tiver ele não vai aparecer mais. É isso que a gente quer fazer. Ok, a gente está começando a ter um site mais responsivo, mais visualmente falando legal. Agora vamos montar o nosso drawer de itens. Para isso, eu vou usar o mesmo componente OL. Ou seja, eu desabilitei ele aqui, se vocês perceberem. Cadê? Tá aqui. Eu dei um display none. Eu vou criar um útil chamado .active, que basicamente ele vai sempre dar um display block no meu componente. E aqui no nosso código, eu vou criar um novo JS chamado utils.js. Eu vou copiar esse código, vou salvar aqui e vou deletar tudo. Vou deixar só essa primeira instância aqui. Beleza. Chegando aqui no nosso script, eu vou importar ele. Tá indo muito rápido, vocês me falem, tá, pessoal? Vou importar o utils. Vamos lá.
Eu importei o úteis primeiro porque ele vai ter, como o próprio nome diz, ele tem umas funções úteis pra gente, então tudo com isso. A gente vai pegar aqui. A gente nem precisa criar uma variável para ele direto. A gente vai fazer o seguinte: document.getByElementID, como a gente fez anteriormente. E vamos dar um selector no nosso button. Deixa eu relembrar o nome aqui. Mobile button menu. Beleza. E a gente vai dar um add event list. A gente vai dar um no click. Vamos criar uma pequena funçãozinha aqui. A gente pode pegar até o E dela. Ok. Perfeito, dei uma formatadinha no código. E a gente vai utilizar esse conceito aqui que eu peguei, que é essa questão do class list. Tá. Eu vou reformular o que eu fiz, porque eu vou precisar disso. Eu vou precisar pegar o nosso menu. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar o menu. E também vou pegar o document.getByElementID. Eu não criei um elemento, vou definir aqui como menu. Eu vou vir aqui no nosso HTML, vou definir também que isso aqui vai ser o nosso. Selecionei ele. Agora eu quero que toda vez que a gente clique no botão, esse menu, a gente vai pegar o class list, ou seja, a gente pegou toda a lista de classes que ele tem e a gente vai dar um toggle. Alguém tem alguma ideia do que seja toggle? Perfeito, isso mesmo. Perfeito, isso mesmo. Ah, tá. Tá, vamos lá. O toggle, pessoal, basicamente o que ele faz? Ele, ele pega o elemento selecionado, que no caso é esse menu, ele vai verificar se existe essa classe. Ou seja, eu quero setar a classe active. Vocês pararam que quando ele chegou aqui na versão mobile, eu falei, cara, eu não quero mais que ele exiba. Tá vendo? Eu dei um display none. Porém, quando clicar no botão, eu quero que ele exiba. Então, eu criei abaixo do nosso código aqui, ou seja, hierarquicamente, ele vai respeitar esse active e falei, beleza. Quando eu clicar nesse botão, a gente definiu um elemento aqui, eu quero que a classe verifique se existe ativo. Se existir o ativo, ele vai remover, e se não existir, ele vai adicionar. A gente vai testar isso aqui agora. Vamos voltar ao nosso site, vamos clicar aqui. Cara, não aconteceu nada. Vamos ver se tem algum erro, não deu nenhum erro. Novamente. Deixa eu ver. Ele importou o utils. Dá uma atualizadinha aqui. Perfeito. Vamos verificar aqui só uma questão. Olha só. Ele não está usando o nosso toggle. Vamos ver o porquê. Deixa eu só fazer uma verificação um pouquinho melhor. Só de ponto log. Ficamos. Ó, ele não pegou esse componente aqui do mobile button. Deixa eu ver se eu coloquei o ID correto. Get by element. O ID correto. Ok. Vamos ver. Talvez também seja por causa de um container. O que eu posso fazer, só pra gente ter uma certeza disso, a gente definir um button aqui. Embora ele não interfira nisso. Só pra gente ter essa questão do clique. Então, beleza. Header. Button. Olha só, o toggle não tá rolando mesmo. Deixa eu ver. Beleza, a gente definiu um onload, carregamos o componente. Pra gente ter uma clareza, eu vou criar aqui o button também, eu vou dar essa definição para ela. Então, só uma olhadinha no código, tá? Tô funcionando demais. Deve ter listener. Ok, deixa eu salvar aqui. Hoje minha mente tá um pouco mais bugada que outros dias, porque eu mexi com uns bugs cabulosos hoje.
Vamos analisar aqui no Event Listener que a gente pode fazer. Ele fala que a gente pode passar um type, que foi o que a gente passou um type, e a gente passar o listener, no caso, é a nossa função. Que no caso, vamos ver o que ele dá um exemplo, clique, e ele passa essa função de modify text, tá vendo? Mesma coisa que a gente fez. Então, em teoria, ele deve estar funcionando também. Uma coisa que a gente pode fazer, deixa eu só mostrar para vocês uma outra opção. A gente também pode fazer isso aqui, ó, pessoal. A gente pode criar uma função. Toggle class menu, por exemplo. E a gente faz todo esse paranauê. Deixa eu só remover isso daqui. Também, que seria a mesma coisa. Não vai funcionar porque eu tô... Olha só, ele funcionou, acho porque ele bugou nessa questão aqui do download que eu usei nesse index. Depois eu vou verificar melhor, pra confirmar para vocês. Mas olha só, reparem bem aqui. Tá vendo que ele mudou agora? Só eu quero mostrar para vocês, deixa eu só... Vocês também podem vir aqui no código de vocês, por exemplo, no componente de button, e definir aqui, ó, um clique. Aí nesse um clique vocês definem a função, que no caso nossa seria essa daqui. Então ele também funciona. Então vocês também podem criar uma função, tá? Uma função aqui, ou vocês podem fazer igual eu fiz. Eu, por questão de via de regra, para mim não mexer o meu código com alguma coisa de JavaScript, eu prefiro fazer dessa maneira, mas caso vocês acharem interessante eu utilizar uma classe em algum botão, vocês podem criar uma função para ela e somente chamar ela lá dentro, tá? Funciona da mesma maneira. Beleza, a gente tem agora ela adicionando e ela removendo a nossa classe. Porém, o nosso CSS ele não pegou. Active e ele não vai pegar. Deixa eu confirmar. Ah, beleza. Ele ignorou aqui, mesmo estando um pouquinho mais abaixo. O que a gente vai fazer quando isso acontece? A gente vai fazer o seguinte, cara, eu quero que seja importante. Pela questão do media carry, o media carry ele já ser uma classe importante. E olha só, a gente seta e ele sai e ele volta. Se caso algum de vocês estava ontem que a gente fez a questão do React, vocês lembram? Sim, não? Hello, people? Eu acho que eu saí um pouquinho antes. Repete, por favor. Eu tava, mas eu não entendi. Vocês lembram ontem que a gente fez no React aquela questão de mudar para grid e mudar para lista? Ah, sim, sim. É basicamente isso daqui. A gente fez JavaScript puro, tá vendo? A questão também do navegador, pessoal, do DevTools, vocês conseguem olhar bastante coisa. Por exemplo, o Event Listener, a gente está usando aqui. Olha só, ele até fala, ó, usando um clique, e ele mostra alguns parâmetros que a gente tá passando, etc. Então, tem bastante coisas legais que a gente pode estar estudando. Eu recomendo muito que vocês olhem bastante, sejam bem amigos desse cara aqui, que vai salvar muito a vida de vocês. Como, por exemplo, a questão de class list, etc. Tudo aqui. Beleza. Depois a gente vai estilizar esse botão aqui, ou depois vocês me mandem, eu somente baixo e, enfim. Ou se alguém também se sentir confortável pedir uma PR nessa branch aqui, nossa, tá perfeito. Caso alguém fizer. Vamos lá. O que eu vou fazer agora, pessoal, é quando a gente tiver nessa daqui, a gente vai ter algumas coisas diferentes. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter um background right, position absolute, left 0, top 0, bottom 0, eita, 0. Vamos definir um width de 200 pixels. 50 pixels fica um pouco mais bonito. Beleza. Esse posição absoluta, basicamente, ele meio que sobrecarga. Só que eu vou usar o fixed, porque mesmo que a gente dá um scroll na tela, o menu ele vai continuar fixo. Tá, olha só. O menu ele continua aqui. Ou seja, até lá atrás mudou, mas aqui continua a mesma coisa. Perfeito, a gente conseguiu fazer essa questão. Eu vou mostrar para vocês mais um atributo legal. Olha só, tá mostrando o nosso menuzinho bonitinho. Existe uma
um seletor, por exemplo, eu vou pegar novamente o header, OL, e eu pegar um seletor chamado after. Olha só. Esse after, ele é depois do item. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma configuração que a gente fez ali, só que a diferença é, deixa eu só dar um content nele aqui, que eu vou criar ele vazio. Ou seja, eu peguei ele e falei, cara, você vai existir, mas você vai ficar vazio. Olha só, o after tá bem aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dar um position fixed também para ele. Vamos dar um background color black. Um width 100%, um weight também 100%. Beleza. Só que eu quero diminuir os index dele. Eu vou deixar como 2. O 2 esses index. E quando a gente tiver aqui, os index aqui vai ser 4. Eu vou deixar 2 a mais. Só que eu acredito que por ele estar dentro ele não vai funcionar. Deixa eu testar aqui. Se eu consigo aplicar o -1. Não. Deixa eu ver, analisar melhor. Também que tá faltando aqui, ó. Beleza. O que eu fiz, basicamente, eu criei um container aqui dentro. Mas por ele ser dentro, ele não vai ficar legal. Então o que eu vou fazer é o quê? Eu vou tirar a questão do left e vou falar, cara, eu quero que o width dele seja, eu vou usar uma função chamada calc, é uma função do próprio CSS. Eu vou falar, cara, eu quero que o width dele seja 100 WH menos 250 pixels. Beleza, ele deu um erro aqui pra mim. Verdade. Perfeito. Aqui. Olha só, o que a gente fez foi aqui. A gente falou, cara, eu quero que você pegue 100% da largura da tela, porém que 260 pixels, que é o tamanho do nosso menu. A gente também vai fazer uma alteraçãozinha que a gente vai deixar um pouquinho mais claro lá atrás. Beleza? A gente está chegando onde nós queremos. Até aqui tá ok, pessoal? Eu só fiquei com uma dúvida com relação ao Ultius. O Ultius você criou só para poder, tipo, separar a manipulação de JavaScript no HTML ou como que faz mesmo? Não, o útil eu criei para a gente poder trabalhar com tudo que for reutilizável, como por exemplo, esse index aqui eu não vou utilizar dentro de produto. Porque o que a gente está fazendo aqui é o quê? A gente está pegando o produto, a gente está listando o produto. Já o úteis eu vou utilizar dentro de produto. Porque a gente vai sempre, todas as telas ser responsivas, a gente sempre vai ter essa questão do toggle do menu, entendeu? Então, vamos supor, por exemplo, que a gente tem uma função de fazer, vamos pensar uma coisa aqui, de fazer com que a estrelinha do produto faça tal coisa. Então, isso vai ser um útil nosso. A gente poder reutilizá-lo em outras telas, tá? Ah, sim. É a mesma ideia de separação de componentes que você estava fazendo ontem, para poder reutilizar depois. Perfeito, isso mesmo. Ah, ok. Porque acaba que a gente tem sempre essa mesma questão. Perfeito. O que eu quero fazer agora, pessoal, deixa eu, porque a gente tá com o texto ver, né? Vamos lá. Vamos começar agora a fazer uma segunda utilização. E turururu. Tem coisa já. A gente passou bastante por JavaScript já aqui. Vai dar bastante estudo para vocês. Aqui a gente vai dar uma cor preta, vamos manter esse black. Eu estou observando que tem uma diferença de espaço entre. Ah, verdade. Eu coloquei em algum lugar um first aqui. Cadê o first? Eu coloquei em algum lugar. Aqui. Eu vou remover ele aqui. Chegando bem aqui. Deixa eu ver o padrão de espaçamento que a gente tem. De 20 pixels eu posso voltar ele novamente para 20 pixels. A gente tem
a mesma questão. Eu só vou aumentar um pouquinho o padding top dele, tá? Para uns 20 pixels, para ficar um pouco melhor também. Isso eu fiz no OL? Acho que foi. Beleza. Também quero deixar isso aqui um pouquinho mais bonito. Eu fiz o seguinte, eu vou dar um border bottom de um pixel sólido gray. Só para ele fazer tipo essa linha abaixo. A gente fez isso dentro da LI. Eu não usei nenhum seletor LI aqui, eu vou usá-lo agora. Header OL LI. Eita, calma aí. Ok. Eu vou também aproveitar isso e eu vou fazer o quê? Quando a gente tiver... Cara, isso a gente pode fazer de outra maneira, só que eu quero fazer isso apenas pra gente brincar um pouco mais com JavaScript, tá? Eu vou pegar novamente o menu e eu vou falar, cara, eu quero... Não, acho que não vai ficar legal isso que eu quero fazer. Eu ia selecionar senão um item, não vai ficar interessante. Para isso, a gente vai fazer apenas... Lembra do CSS que a gente criou, a questão dos úteis aqui? Eu vou criar o chamado str none task, por exemplo, que vai ser basicamente que ele não vai ser disponível desktop, e quando ele chegar no mobile, a gente vai aplicar um display block. Eu vou criar uma nova LI aqui. A gente vai chamar essa LI de fechar. Class str. Fiz aqui str nome desk. Ou seja, toda vez que a gente quiser apenas que ele exiba no desktop, a gente mostra esse daqui. Deixa eu... O que eu posso fazer aqui? Pegar apenas esse item aqui, depois a gente pensa a maneira melhor. Agora esse fechar aqui eu quero ir lá embaixo. Eu posso dar uma margem top de... Como a gente não tem um display flex, ele não vai funcionar. Então se eu definir aqui display flex... É porque a gente está com o importante aqui. Beleza. A gente fazer isso aqui já vai ficar lá embaixo como a gente quer. Eu acho que não é uma obrigação por enquanto, ele pode ficar por aqui mesmo. Depois a gente deixa como tarefa para vocês. E para mostrar para vocês como que a gente também pode fazer, eu vou criar uma função bonitinha aqui, chamada fechar menu. Ela sempre vai ser reutilizável, então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar o menu, a gente vai pegar o class list, a gente vai dar um remove. A gente quer remover o qual? A gente quer remover o ponto active. Então quando eu der um clique nessa tela, nesse item aqui, eu quero chamar essa função de fechar menu. JavaScript. Beleza? Então, assim a gente fez essa manipulação de classe a partir do próprio JavaScript. Para não ficar muito cansativo, pessoal, então o pessoal está iniciando agora, a gente vai dar uma pausa aqui, tá? A gente fez bastante coisa. Eu vou deixar para vocês utilizarem melhor, dar uma olhadinha nesse layout. Ficou alguns bugs aqui em questão de responsivo. E também vocês entenderem a questão do conceito do JavaScript. Se caso ficar alguma dúvida, vocês me chamem, a gente vai batendo um papo. Tem também o pessoal da comunidade que tá sempre ajudando, tá? Então, não cessem em nos chamar. Alguém tem alguma dúvida?